O Flamengo perdeu para a equipe do Fluminense por 2-1 na 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar disso, o Flamengo se mantém na liderança da competição. Podemos dizer que foi mais um jogo ruim da equipe do Flamengo e dessa vez dá para dizer que foi durante 90 minutos. Dessa vez a equipe do Flamengo não conseguiu se recuperar dentro da partida. Viu um Fluminense muito superior no primeiro tempo, um Fluminense que fez rapidamente 2-0. Muito do resultado passa também por conta de erros individuais da equipe do Flamengo. Isso vale para João Victor, isso vale para Rossi. Uma equipe que entra em campo, vê que o seu adversário desperdiçou pontos na rodada, no caso a equipe do Palmeiras, que tinha empatado com a equipe do Vitória em 0-0 jogando dentro de casa, e aí o Flamengo poderia aumentar a vantagem dele na liderança, mas o que a gente viu foi um Flamengo completamente relaxado, sem competitividade, um time que deixou muito a desejar em praticamente todos os minutos, até mesmo quando esteve atrás do placar no 2-1, você não via um Flamengo conseguindo sequer abafar a equipe do Fluminense. Sim, o Flamengo tinha muitos desfalques. Sim, dá para dizer que metade da equipe titular do Flamengo era reserva. Já o time do Fluminense era praticamente composto com todo o seu time titular. Mas é muito pouco para uma equipe que dizem que tem um dos melhores elencos, ou talvez o melhor elenco do futebol brasileiro, e quando o melhor elenco do futebol brasileiro precisa ser colocado em campo, mostrar o seu futebol, muitos dos jogadores do Flamengo que estão no banco de reservas não conseguem corresponder, e a gente vê isso, por exemplo, nas laterais. Emerson Royal e Ayrton Lucas são os reservas de Varela e Alexandro, e nenhum dos dois conseguiram jogar bem, e não foi só nessa partida, já na partida anterior já também não conseguiram jogar tão bem assim. Então assim, a gente vê um time que é considerado um dos melhores elencos do Brasil, mas quando a gente precisa ter o elenco para jogar em certas partidas, esse elenco simplesmente não consegue jogar nada bem. E é muito decepcionante, porque se a gente for parar para pensar, o Flamengo podia aumentar uma vantagem enorme na liderança do Campeonato Brasileiro. Se o Flamengo tivesse vencido, o Flamengo teria aberto 5 pontos e praticamente colocaria uma mão na taça. Mas mais uma vez, o Flamengo tem a oportunidade de ficar muito mais à frente do Campeonato Brasileiro, e o Flamengo desperdiça. Não é a primeira, não é a segunda e também não é a terceira vez. Fica claro que essa equipe do Flamengo, várias e várias rodadas, essa equipe do Flamengo não vem jogando bom futebol, e no Fla-Flu foi só mais um exemplo disso. Eu acho que já passou da hora de ligar um alerta sobre o time e sua qualidade dentro de campo ao longo dos 90 minutos. É um time que a gente não sabe o que esperar, pode fazer 30 grandes minutos, 45 grandes minutos e simplesmente pode não jogar praticamente nada durante 50 minutos de um jogo de futebol, e não tem como confiar 100% numa equipe assim, porque é simples. É um time que é irregular, e time irregular dificilmente é campeão. O Flamengo pode ser campeão ao final do Campeonato Brasileiro? Pode ser campeão ao final do Campeonato Brasileiro, muito porque também, nas últimas rodadas, o time do Palmeiras está numa situação muito parecida com o Flamengo, tendo que dividir o foco e também tendo a data FIFA, fez com que tanto o Flamengo quanto o Palmeiras tivessem que utilizar muitas das vezes seus times reservas, mas provaram que, sim, tem ótimos times titulares, mas no momento em que metade do time fica de fora, nem Flamengo nem Palmeiras conseguiram corresponder como suas torcidas esperavam. Para a sorte do Flamengo, o Flamengo termina essa sequência de data FIFA na liderança do Campeonato Brasileiro, mas se na rodada passada o Flamengo abriu 3 pontos, hoje a vantagem é só de 2. Isso tem um ponto importante. Por que é um ponto importante? Porque a partir de agora o Flamengo não pode mais tropeçar se o Palmeiras vencer todos os jogos. Se o Palmeiras vencer todos os jogos, o Flamengo vai ter que vencer todos os jogos. E quando a gente olha para a tabela, o Flamengo tem 2 pontos a mais que a equipe do Palmeiras. Mas se o Flamengo vence 3 jogos e empata 1, e o Palmeiras vence 4 jogos, eles terminam com o mesmo número de pontos. No entanto, o Palmeiras teria uma vitória a mais do que a equipe do Flamengo. É muito decepcionante perceber que a equipe do Flamengo muitas das vezes não consegue entrar em campo com um foco certo. Era um clássico e o Flamengo nem assim conseguiu entender que era um clássico importantíssimo, não por si ser só um clássico, mas sim por conta da tabela do Campeonato Brasileiro. Você vê o seu adversário falhando na rodada, e ao invés de você tentar conseguir fazer com que a vantagem aumentasse, você não conseguiu. É muito decepcionante. O Flamengo do Felipe Luiz pode sim ser campeão ao fim da temporada de 2025, seja do Campeonato Brasileiro, seja da Libertadores, mas volto a dizer, o Flamengo de 2025 pode ser campeão brasileiro, pode ser campeão da Libertadores, e esse time não é melhor do que a equipe de 2022 do Dorival Júnior. Esse time do Flamengo deixa muito a desejar.
dá para dizer claramente que uma palavra que vai ficar para esse time é um time cansativo. É um time onde o torcedor acompanha, mas o torcedor termina as partidas completamente cansados. Emocionalmente, é uma temporada muito complicada para a equipe do Flamengo, que sim pode terminar como campeão, mas é uma temporada muito abaixo em futebol praticado, em regularidade ao longo da temporada de 2025. Dá para dizer tranquilamente que o primeiro semestre do Flamengo foi muito melhor do que o segundo. O Flamengo do primeiro turno do Campeonato Brasileiro poderia sim ter mais dificuldades no segundo tempo por estar um pouco mais cansado, mas o Flamengo do primeiro turno era um time regular, era um time que conseguia jogar um bom futebol por largos minutos dentro dos 90 minutos. O Flamengo do segundo turno não. O Flamengo do segundo turno é uma equipe que não consegue praticar um grande futebol, consegue sim ganhar jogos, perder, empatar, mas é muito pouco para uma equipe com um investimento tão grande como o Flamengo fez, principalmente no meio da temporada. Dá para dizer com certeza que o Flamengo pode ser sim campeão na temporada de 2025, mas o futebol em si não é melhor do que 2022 e não é nem perto de 2019.